Vocês sabem que o Guga é meu pai na fé, mas existem muitos pais na fé na nação que me abençoaram. E uma dessas pessoas, um desses homens, é o que vai trazer uma mensagem para nós hoje. E de verdade, dispensa comentários sobre o quanto ele já me abençoou. Ele é um professor de História de Antropologia, formado no UNB. Não, ele vai falar. Gilberto Araújo, eu quero que vocês recebam o comentário. Amém, galera. Baixa sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te amamos, Jesus. Eu oro, Pai Santo, para que o coração dessa galera esteja em Ti, Pai. Também oro, Espírito Santo, para que a nossa mente seja liberada, para que o céu venha com facilidade, Senhor. Eu oro para que a revelação do Cristo crucificado, morto e ressuscitado venha sobre nós, Pai. Eu oro para que o Espírito que clama Abba, Pai, venha sobre o nosso interior, Deus. Eu oro, Pai Santo, nessa cidade, ó Deus Santo, que tem um currículo de profunda depressão e tantos índices, ó Pai Santo, de suicídios. Eu oro para que o Senhor arranque pessoas de masmorras emocionais, Pai. Eu oro para que o Senhor arranque pessoas, ó Pai Santo, de becos, de vielas da alma. E oro, Pai Santo, para que o Senhor seja o sol da justiça, Senhor. Eu oro, Pai Santo, para que o Senhor venha quebrando cadeias e correntes, Pai. Que o Senhor nos proteja contra os inimigos da alma. E que nessa noite, ó Pai Santo, o Senhor venha com revelação. Então venha, Espírito Santo, e faça como o Senhor quer. Por um momento, estenda as suas mãos. Eu sei que você já adorou ao Senhor e isso é incrível. Mas edifique agora um altar de adoração ao Senhor, para que a sua mente seja liberada. Para que de fato o seu coração seja uma harpa onde só Ele toque. E para que de fato você venha ser chamado de casa de oração. Venha, Espírito Santo. E que anjos e seres espirituais ministrem quebrantamento, Pai Santo. Que isso venha ser a introdução dessa ministração, Pai. Venha, Jesus. E que o Senhor, ó Pai Santo, passeie sobre o nosso interior como a sua casa. Seja à vontade entre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, é um prazer estar aqui. É a primeira vez que eu venho ao céu na terra. E eu estou muito feliz com o que eu estou vendo. Sou muito feliz em ver uma geração de jovens hoje que tem expressado uma característica de profundo quebrantamento. Eu sou o Gil, sou líder do FAI Universitário e a nossa organização é exclusivamente acadêmica. Em 2010 nós começamos a pregar nas universidades dessa cidade e eu tive a oportunidade de ministrar em todas as faculdades de Brasília. E quando eu comecei a pregar com o FAI, eu subi em cima da mesa e pregava para todo mundo na praça de alimentação. E foi assim que o FAI começou a ter uma popularidade na cidade. Após 7 anos, obviamente, a geração de acadêmicos que apacentei se tornaram adultos, muitos se casaram e nós continuamos. E o Senhor nos deu a América do Sul. Eu fiz 5 mochilões na América do Sul. Nós ganhamos 2.700 estudantes de medicina só em 6 nações fora do Brasil. Uau. E eu voltei nessas cidades, nessas nações, cidades universitárias, para batizar uma geração de estudantes de medicina. E aí, cara, o Senhor ele proporcionou tanta relevância que da minha graduação, sou formado em História, eu fiz outras pós-graduações e finalizei uma agora de Filosofia Contemporânea. Então a nossa principal jornada é a partir de campos universitários. Estou pensando ali que eu sou professor de História Medieval, de Antropologia, Filosofia Contemporânea e Sociologia. E toda a nossa jornada tem toda essa pigmentação. Porém, hoje eu quero falar sobre um cara que provavelmente ele é uma expressão de influência em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Ele é um jovem, ele iniciou a jornada dele com Jesus com 16 anos. E aos 25 anos ele morre e ele se tornou o pai de um movimento de missões. Foi um dos homens mais eruditos que teve na Bíblia e certamente foi um dos pais na fé, de um dos homens mais eruditos, intelectuais, e foi o primeiro cara a pregar para um movimento profundamente intelectual na era medieval. Abra sua Bíblia comigo em Atos 16. Perdão, Atos 6. Quero falar um pouco sobre a seriedade, a maturidade e toda a eloquência que um jovem ministro necessita ter para que haja um movimento de reforma, mas para que também haja profunda salvação e para que a igreja continue caindo na graça do povo
para que haja uma expressão de família, de glória, de redenção e de devolução de honra. Todos encontraram Atos 6, versículo 1, diz assim: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E os 12 discípulos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos a mesa. Escolhei então, irmãos, entre vós 7 homens, repita comigo, 7 jovens, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarreguemos esse serviço de servir a mesa. Mas nós, os 12 discípulos, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O parecer então agradou a todos e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócono, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, o prosélito de Antioquia, e os apresentaram perante os apóstolos. Estes, tendo orado, lhes impuseram as mãos, e divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava o número de discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Ora, Estevão, cheio de graça e de poder de Deus, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Repita comigo, sabedoria. E o Espírito. Continuando. Então subornaram os homens que lhe disseram: temos ouvido proferir palavras de blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Assim, excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o lançaram para dentro do sinédrio. E apresentando falsas testemunhas, disseram: este homem, ou este jovem, não cessa de proferir palavras contra esse santo lugar e contra a lei. Porém, nós o temos ouvido dizer que este Jesus de Nazaré há de destruir este santo lugar e os costumes de Moisés. Então, todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos sobre Estevão, viram que o seu rosto era um rosto parecido com um anjo. Somente até aqui, cara. Quero falar um pouco sobre o pai do movimento de missões e a seriedade de um cara que tinha um compromisso com a geração passada, tinha um compromisso profundo com a geração presente e, sem sombra de dúvidas, ele foi um dos jovens mais intelectuais e eruditos da comitiva de Jesus. Para você entender o contexto bíblico e o contexto histórico, eu vou narrar um pouco para você. Tem um historiador chamado Flávio José. Alguém já ouviu falar desse cara? Pouquíssimo. Mas Flávio José foi um grande historiador do início da era medieval. E esse cara escreve sobre Jesus. Ele fala que Jesus caminhava e tinha uma multidão de 30 mil pessoas que seguiam Jesus. Quantos sabiam disso? Jesus era liderado por uma multidão de 30 mil. Dos 30 mil, 70 gerenciavam a multidão. Quantos sabiam disso? Dos 70, Jesus tinha 12 discípulos. Quantos sabiam disso? Dos 12, ele tinha 3 que eram próximos e um era mais íntimo. Entre os 70, os 12 você já sabe de forma muito contundente a respeito da historicidade biográfica de cada um deles, inclusive. Mas eu quero falar sobre os 70. Os 70 discípulos de Jesus, segundo Flávio Josefo, Reza Aslan, Tácito e Plínio Jovem, historiadores que falam sobre o período daquela época, eles afirmam que os 70 discípulos de Jesus eram formados por velhinhas e por jovens. Sobretudo as viúvas. Essas velhinhas eram aquelas que cuidavam do ministério de Jesus. Porque toda mulher, e sobretudo toda velhinha naquela época, tinha instinto de maternidade. Muitas delas tinham seus maridos mortos por causa das guerras revolucionárias que existiam na época de Jesus, porque o Império de Israel era louco para promover independência em relação ao Império Romano. Então os homens morriam em grande escala. Você imagina que é uma nação onde 70% dos homens morriam tentando proclamar a independência contra a agressão colonial de Roma. Ficava então uma geração de várias velhinhas viúvas.
E quem cuidava das velhinhas viúvas era Jesus e aproximadamente 40 jovens, todos homens. O fato é que após a morte de Jesus, você está ligado que quando ele morre, ele ressuscita e fica 40 dias aqui na terra pregando, como diz o primeiro versículo de Atos. Enquanto ele está aqui, ele institui a igreja de forma fundamental e extraordinária. E após a subida dele, depois de 40 dias, o Espírito Santo desce sobre 120 pessoas. Das 120 pessoas, aproximadamente 7.000 multiplicaram-se e alcançaram toda aquela província de Jerusalém e de toda a Judéia. E aí, cara, como cresceu o número dos discípulos, dos caras que amavam a Jesus? A notícia sobre o Evangelho ultrapassou a fronteira de Israel e os caras começaram a conquistar os alexandrinos e os helenistas. Repita comigo, helenistas e os alexandrinos. Vocês se importam de eu dar uma pequena aula de história para vocês? Massa. Movimento helenista. O movimento helenista era um movimento que continuava a cultura greco-romana no Império Judaico. Os helenistas eram os caras tão intelectuais, tão eruditos, que eles sabiam quem era Sócrates. Quem foi Sócrates? Foi o homem que disse quem somos, por que viemos e para onde vamos. E foi um dos pais da ética, ou foi o único pai da ética. Ele deixou de forma intelectual, o legado filosófico da ética e da moral para Diógenes, para Platão, para Aristóteles e para os filósofos da Grécia clássica. O movimento helenista foi um movimento que esse cara foi tão extraordinário que ele conquistou mais de 180 cidades alexandrinas, ou seja, cidades que continuavam a cultura grega. E lá, cara, ele deixava a pigmentação de toda essa jornada de herança intelectual, filosófica grega. E aí o Evangelho chegou até esses caras, ou seja, o movimento helenista. E a Bíblia diz que as viúvas da igreja dos helenistas começaram a tretar com os judeus que falavam hebraico e aramaico. Era uma treta intelectual que compunha a igreja da época. Os 12 discípulos, observando aquela treta, disse: cara, não é bom que nós venhamos servir as viúvas. Qual era a treta? Cuidar de velhinhas. Repita comigo, cuidar de velhinhas. Atos 6 é separado para falar das senhoras que deveriam receber a assistência da igreja, mas os 12 eram tão grandes que não tinham tempo para cuidar de quem não era relevante. Então eles disseram: cara, vamos escolher jovens que tenham boa reputação, que sejam cheios de sabedoria e que sejam cheios do Espírito Santo. Para quê? Para cuidar de velhinhas. Quantos sabiam disso, cara? Atos 6 é só sobre isso. Aí escolheram 7 caras cheios do Espírito Santo. E aí eu quero devanear um pouco sobre essa característica, porque eu quero falar sobre a parte A, parte B e vou finalizar na parte C. E o Senhor virá com glória demais, bro. Chegando no fim da fase A, então, dessa ministração. Espírito Santo. Quando se fala sobre Espírito Santo, de forma inicial, você pega as observações pedagógicas de Jesus. Os 2 primeiros personagens bíblicos a serem batizados com o Espírito Santo foram 2 fetos. Jesus no ventre de Maria, com 12 anos de idade. Quantos sabiam que Maria só tinha 12 anos de idade? Leia a história, brother. Leia Flávio Josefos. Na antropologia cultural de Israel, não existe característica cultural de adolescência, velho. Entre os judeus, os caras do Oriente Médio, ou existe criança ou existe adulto. O homem, o menininho deixa de ser criança quando ele entra na idade dos 12 anos, que é a maioridade do judeu, quando ele entra no bar mitzvah, quando ele tem acesso a todas as literaturas judaicas que faz dele um homem judeu. Aí ele tem um contexto de circuncisão. E a mulher, a criança, a menina, deixa de ser menina em Israel, se transforma em mulher na menarca, na primeira menstruação. Até hoje a ONU tenta intervir nessa característica cultural e antropológica, porque muitos sheikhs hoje casam-se com crianças de 8 anos e muitas dessas crianças morrem na noite de núpcias, porque no contexto cultural do Oriente Médio não existe adolescência, ou existe criança ou existe adulto. Logo, Maria tinha 12 anos quando Jesus nasceu, segundo Flávio Josefos. E Isabel, a mãe de João Batista, tinha aproximadamente 60. Ou seja, eram 2 gerações, a geração passada, a geração nova se encontrando, e o fruto delas já era para vir ao mundo
sendo batizadas com o Espírito Santo. Por isso que quando elas se encontram, o feto dentro delas se mexeram, porque o Espírito Santo impactou a vida dos fetos. Jesus e João Batista, aquele que queria salvar o mundo, e o último profeta queria denunciar o império das trevas, brother. Uau. E aí, quando o feto Jesus se transforma no menino, ele já vem ao mundo sendo consolado, porque Jesus disse, a expressão primeira do Espírito Santo sobre qualquer um é ser consolado. Eu vou para o Pai, mas vou deixar com vocês o Espírito Santo, que é o Espírito de consolação. Repita comigo, consolação. Se você tem o Espírito Santo, velho, pode ter certeza, de forma primária sobre a sua vida, porque você tem o Espírito, você não vai de forma primária fluir nos dons. De forma primeira você vai suportar o dia mal, velho. Suportar vale, suportar depressão, suportar término de relacionamento, suportar a orfandade. E aí, quando Jesus agora tem 30 anos, e ele demorou 30 anos para ser o Cristo, ele começa a jornada dele. E quando ele começa a jornada dele, uma parada histórica, aí eu finalizo a parte A. Maria estava viúva, porque José tinha acabado de morrer em uma das revoluções. Por isso que você não vai ver mais afirmativa sobre José. Jesus então, ele tem a primeira missão, cuidar da mãe dele. Por isso que Jesus, quando ele começa a jornada messiânica dele, a mãe dele está ao lado dele sempre. Sempre. Logo, quando os apóstolos separam os diáconos, a palavra diácono significa mordomo. Quando os 12 separam os diáconos, a função primeira dos diáconos é fazer o que Jesus fez primeiro, cuidar de velhinhas. Então, cara, para finalizar a parte A, se você é cheio do Espírito Santo, cuide primeiro dos seus pais, brother. Vai amar a sua mãe, vai amar o seu pai, vai honrar os mais velhos. Porque Estevão fez exatamente isso. Ótimo. Porque Estevão assumiu, aí entra agora no início da fase B. Porque Estevão assumiu velhinhas, as viúvas. A Bíblia diz que aquilo foi uma chave que rodou na vida do cara. E o Senhor fez dele um cara tão extraordinário, tão erudito a nível social, que a igreja crescia e milagres fabulosos aconteciam. E isso era incrível. Alguns relatos da igreja do primeiro tempo afirmam que quando as pessoas morriam na revolução, Estevão passava em um campo onde existiam vários mortos. Em uma só oração, muitas pessoas recitavam exatamente como Ezequiel no vale de ossos secos. Bro, isso é cabuloso demais, mano. E aí inicia. Quem foi Estevão? Estevão foi o cara que teve um ministério de um dia só. Ele foi o maior pregador que teve uma pregação de um dia só. E foi um cara que desenvolveu um potencial tão glorioso, tão fabuloso, que ele foi um dos pais na fé do maior missionário que a Bíblia já teve. E aí, cara, Estevão nos ensina como ter um chamado. E para eu concluir a fase B, quantos aqui acreditam que tem um chamado no Senhor? Levanta as mãos. Pô, quase todo mundo, cara. Quantos aqui acreditam que o Senhor vai te levar para as nações e você vai ser uma voz relevante na sua geração? Então Estevão me ensina algumas coisas. Antes de você ser chamado, Estevão me ensina. Estevão é esquecido. Ou não? Alguém discorda? Antes de Estevão assumir velhinhas, quem era Estevão? Não sei. Seja um não sei, bro. Quem é o brother? Não sei. Tu conhece fulano? Não. Sabe o que ele faz? Não sei. Seja um não sei, bro. Seja fundamentado. Antes de você crescer pra cima, cresça pra baixo, bro. Tenha raízes profundas. E o extraordinário na vida de Estevão é que ele não tinha ego nenhum, cara. Por isso que ele não teve medo de assumir quem ninguém queria assumir. Antes de você ter um chamado, assuma o que ninguém quer assumir. Seja um pioneiro. Quem foi Estevão? Foi um pioneiro. Na boa, bro, os pioneiros sempre sofrem mais. E aí você vai ver um cara que foi esquecido, porque ele foi separado como diácono, ele agora é reconhecido. A fase A de alguém que quer ter um ministério, quer ter um chamado, é seja esquecido. Fase B, você é reconhecido. Fase C,
porque você foi reconhecido e iniciou. E cara, poder e maravilhas aconteceu. Quando você abre a Bíblia de Atos 1 a Atos 15, você verá o Senhor trabalhando com poder e maravilhas. Mas de Atos 15 a Atos 28, você verá o Senhor Deus trabalhando com mudança de cultura. Para toda mudança de cultura, o Senhor exercerá uma arquitetura. Deus quis mudar o mundo que era pecador e iníquo, o mundo antediluviano. E quando então o Senhor encontra Noé, Deus dá uma arquitetura a Noé. Noé então se transforma em engenheiro, porque Deus havia dado uma arquitetura para ele. Construiu uma arca. E ele construiu uma arca, cara. Quem foi Noé também? Um pioneiro. Os pioneiros vão fazer coisas que ninguém quer fazer e os caras vão ser zoados demais. Já foi zoado, Bruno? Eu já fui zoado demais, mano. E essa foi a minha fundamentação. Superar a temporada da zoação. Porque depois que a temporada da zoação veio, bro, aí neguinho veio bajular, né, brother? Mas Estevão também me ensina outra parada. Depois que você é esquecido e reconhecido, você agora vai ser perseguido. A Bíblia fala que porque Estevão fazia milagres extraordinários, os sacerdotes da época ficaram tão injuriados com ele que eles incitaram o povo e levaram Estevão até o Sinédrio, como se ele tivesse blasfemado contra os pais na fé dele. Então Estevão me ensina, você vai ser esquecido, repita comigo. Primeira fase, esquecimento. Segunda fase, reconhecimento. Terceira fase, perseguido. Eu não sei que fase você está, brother. Se você está sendo esquecido, se você for reconhecido ou se você está sendo perseguido. O fato é que é sensacional perseverar e ter caráter. Uau! A ponto de você continuar honrando e amando, inclusive os seus abusadores, bro. Porque evangelho só é evangelho quando você chega ao nível de amar o seu abusador. Porque as pessoas errarão 100 vezes. E por causa do evangelho você deverá acreditar na 100ª vez. O que é isso? Evangelho. Amém. Obrigado pelo seu amém tão empolgante. Eu não posso gritar atrás da câmera. E aí, para concluir a fase B, Estevão foi um cara tão sensacional que Atos 6,15 diz que porque ele foi agora perseguido, quando ele está diante do Sinédrio, todos os seus acusadores olham para ele e ele me ensina uma parada, cara, porque o Senhor te chamou e você tem um ministério, tem um chamado, você será perseguido. E na perseguição, se você perseverar firme na rocha, quando as pessoas olharem para você, elas verão que você vai resplandecer a glória de Deus e confundirão a sua face com a face de um anjo. Estevão foi moleque doido. Tipo João. Intenso e eloquente. Foi o primeiro cara a pregar para gregos. Foi o primeiro cara a ministrar para quem não era um judeu. Lembra muito o apóstolo Paulo, né, mano? Mas aí você vai discorrer as escrituras. Como eu disse, finalizando a parte B para chegar na fase C e finalizar. Quando você observa Estevão sendo perseguido, Atos 6,15 diz que o rosto dele começou a transfigurar. Permaneça firme na rocha, tá ligado? Porque o Senhor te fundamentou, não foi no solo. Quando você é parido com dores de parto a partir do Evangelho, você é firmado e a sua raiz é fundamentado na rocha, brother. Então os ventos vão soprar. E por causa da sua vida espiritual e da fundamentação da sua fé, cara, os ventos vão se intimidar quando encontrar a rocha que é você. Estevão, um jovem que tinha cabelos brancos na alma. E aí você vai discorrer as escrituras. Você vai agora para Atos 7. E Atos 7 você vai ver, chega na sua casa hoje. Nós não vamos ler porque são 53 versículos da defesa de Estevão. E eu costumo dizer que Estevão foi então o maior pregador do livro de Atos, que teve uma jornada de um dia só, e foi um pregador que só teve uma pregação, um sermão. Esse sermão dele foi tão sensacional que ele invocou o reino dos céus. Olha o versículo 54 do capítulo 7. Estão comigo? Estão compreendendo? Amém.
Versículo 54 diz assim: após 53 versículos de uma ministração poderosa, o que Estevão faz? Honra os pais na fé. Relembrando o texto de Atos 6, de 1 ao 15, Estevão está sendo sentenciado porque provavelmente o Sinédrio acreditou que ele estava desonrando Moisés, Abraão, Isaac e Jacó, o monarca e os patriarcas. O que Estevão então faz? Honra Moisés, honra os patriarcas, honra a história de Israel. Ele é eloquente, ele é erudito na defesa da fé dele e sobretudo na devolução de honra à geração passada. Quer que o Senhor te abençoe, brother? Honre a geração passada, sempre. Por quê, Gil? Porque você vai ver a glória do Senhor vindo no Antigo Testamento com velhinhos de cabelos brancos. O homem que gerou a palavra fé tinha 90 anos, Abraão. Com 80 anos, um velhinho gago assusta Faraó, Moisés. Com 80 anos, 2 caras guiam o povo até a terra prometida, Josué e Caleb. No capítulo 1 de Daniel, Daniel é um jovem. No capítulo 3, ele é um senhor de 70 anos. Logo, a glória do Senhor vem sobre o Antigo Testamento, no contexto veterotestamentário, a partir de cabelos brancos. Mas no Novo Testamento não, bro. A glória do Senhor vem com os jovens. Porque Jesus só tem 30 anos. O cara de 30 anos é um velho ou um jovem? Um jovem, cara. Estevão só tinha 16 anos na comitiva dos 70. E ele é apedrejado aos 25 anos. Saulo de Tarso, quando o viu apedrejado, tinha 29. Saulo de Tarso, aos 59 anos, escreve uma carta de 2 e 1 Timóteo para um cara de 22 anos, Timóteo. Logo, a glória do Senhor vem sobre o Novo Testamento com os jovens. Por quê? Os jovens tinham pais na fé que foram fundamentados e deixaram uma herança espiritual no Antigo Testamento. Uau. Quer que o Senhor venha sobre a sua vida? Honre, brother, os cabelos brancos. Para finalizar, porque essa é cabulosa, essa é uma revelação. É tão sensacional que eu estou dizendo que Jesus apareceu a João na ilha de Patmos, na ilha do Mar Egeu. E João, porque estava impactado, ele viu um que tinha os cabelos mais brancos que a neve e ele identificou como Jesus. Jesus honrou tanto os profetas e os apóstolos que os cabelos brancos significam sabedoria e maturidade. Porque Jesus honrou tanto os profetas e os heróis da fé que vieram antes dele, agora com o corpo glorificado, ele tem toda a unção dos profetas e dos heróis da fé, porque ele tem os cabelos mais brancos que a neve, bro. Tá maluco, bro? Pode aplaudir Jesus, que é Deus, mano. E aí, cara, Atos 7:54, você vai ver Estevão, após devolver a honra à geração passada, ele escreve, acessa seu celular comigo aí, mano. Olha o que diz o texto. Ouvindo eles isto, ou seja, todo o discurso de Estevão, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra Estevão. Mas ele, cheio do Espírito Santo, ou seja, por que Estevão estava cheio do Espírito Santo após ver o ódio da galera? Porque o Espírito Santo também ativa consolação, velho. Não adianta nada você fluir nos dons espirituais se você não é consolado quando o dia mal vier. Você tem que ser consolado, bro. O que adianta você liderar o sobrenatural se você não está fundamentado na rocha, bro? Não adianta nada você ser uma muda sem raiz, porque qualquer bandão, bro, você cai fácil. E o texto diz: mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos aos céus, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé à direita de Deus. Então eles gritaram com grande voz, tapando os ouvidos, e arremessaram unanimemente contra Estevão, porque estavam enfurecidos com o que ouviram, e lançando-o para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram as suas capas e as suas vestes aos pés do jovem mancebo Paulo. Apedrejaram então Estevão, e orando ele disse: Senhor, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Tendo dito isso, Estevão adormeceu, e Saulo consentia a sua morte. Olha para mim, brother. Olha para mim, porque eu vou iniciar a fase C.
Olha que sensacional. Estevão me ensina a ser um jovem ministro. E ele nessa noite te ensina como liderar a glória de Deus, honrando a geração passada, cuidando de velhinhos, porque a Bíblia diz que, lá na carta de Tiago, que a verdadeira religião, expressada no Evangelho, é cuidar de órfãos, viúvas e se abster das vãs filosofias. Estevão porque defendeu os pais na fé, porque ele tinha um Evangelho glorioso, porque assumiu que ninguém queria assumir, ele foi para o Sinédrio e foi apedrejado. E ele me ensina, como eu havia falado, que antes do Senhor te chamar, se você tem um chamado, você vai ser esquecido, depois você vai ser reconhecido, depois você vai ser perseguido. E ele me ensina também, mano, depois de ser perseguido, você vai ser apedrejado. Quantos aqui ainda tem um chamado? Isso aí, bro, não desanima não. É cheio do Espírito, brother. Porque vem a parte mais gloriosa do chamado. Ele me ensinou a parada. Quando ele estava sendo apedrejado, Estevão ignorou as pedras. Sabe o que são pedradas, brother? Acusações. Já foi acusado pelos seus pais, pelos seus amigos? Alguém já se afastou de você porque você encontrou a Jesus? Já sofreu bullying porque você é cristão? Fala que você é cristão e vai para a UNB fazer antropologia, filosofia, psicologia e tal. Você vai ser perseguido, bro. O bom é que a gente é negão, né? Então a galera persegue, você olha. Curte só, Elias deixou a capa, repita comigo, a capa, para o seu profeta Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu foi tão incrível que quando ele morreu, os ossos dele, quando estava no cemitério, ressuscitou os cadáveres. Tá maluco, brother? Eu tô feliz em estar aqui porque eu tô pensando que você realmente ama as escrituras. Isso é massa, velho. Então, quando fala de capa nas escrituras, se fala sobre transferência de unção. Alguém discorda? Geralmente quando eu prego eu dou oportunidade para ninguém discordar. Você só precisa fundamentar nas escrituras. Porque opiniocentria comigo, bro, é tipo uma queda de braço ideológica, não rola. Então, voltando lá para Atos. Atos diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, estava olhando para o céu, pegaram a capa e o manto dele e jogaram a capa e o manto dele aos pés de Saulo de Tarso. Sabe quem foi Saulo? Eu vou dar só uma pincelada sobre Saulo. Saulo foi o maior erudito do mundo dele. Ele tinha 1,5 m de altura, manco, míope e com a cabeça inchada. Ele era tipo um cangaceiro, tá ligado? Por isso que o Senhor pega coisas que não são, que não tem beleza, para confundir as que são, velho. Por isso que Paulo de Tarso, após se converter, ele ganhou 90% do mundo mesopotâmico, velho. E fez milagres extraordinários. Só em Éfeso, em uma só pregação, o cara ganhou 200 mil pessoas, bro. E ainda peitou o sacerdote de Éfeso. Tipo, pô, bro, você tá ligado que em Éfeso as pessoas eram tão belas que as mulheres eram tipo Gisele Bündchen e sei lá, uma paniquete, e os homens eram Arnold Schwarzenegger com Brad Pitt. E aí existe um registro histórico afirmando que quando Paulo passava na rua de Éfeso, as crianças batiam na mãe e diziam: mãe, por que aquele cara é assim? Aí a mãe dizia assim: filho, se você não adorar a Deus uma vez por semana, você vai ficar daquele jeito lá. Não é zoação não, bro, isso é história. Um cara feio ganhou um continente de belos. Isso é poder de Deus. Então, mas antes desse cara se converter, ele era fariseu dos fariseus. Olha pra mim, estão comigo? Amém. Fariseu dos fariseus. Para ser fariseu, você tinha que ter uma graduação na escola de Gamaliel. Porque eu sei que você também sabe o que é pneumatologia. Alguém sabe o que é pneumatologia? Estudo do Espírito Santo. Você não sabe latim, bro? Pneumatologia significa isso. Na pneumatologia, entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento, existe um espaço cronológico de 400 anos, onde o Espírito Santo de Deus é arrebatado da terra, porque os reis, sacerdotes e profetas se prostituíram com outros deuses, com outras civilizações e com outros governos. Sem o Espírito Santo na terra, a intelectualidade se revela de forma extraordinária. Aí, levantaram-se 3 grandes intelectuais para defender o reino de Deus agora com a erudição, sem o Espírito, que foram os fariseus,
saduceus, essênios e zelotas. São 4 na verdade. Para ser um desses caras você tinha que ter uma graduação na escola de Gamaliel. Tinha que ser um erudito, estudando a história, a filosofia e a teologia judaica. Saulo era tão erudito que ele não era fariseu, ele era fariseu dos fariseus, brother. Além de ter uma graduação na escola de Gamaliel, o cara tinha um pós-doutor com carimbo do imperador romano, velho. E além disso, o cara ainda era de Tarso. Tarso era uma polis, foi uma cidade-estado grega que foi ganhada por Alexandre o Grande. Para ser de Tarso, você tinha que saber sobre Sócrates, Platão, Aristóteles e o contexto sociopolítico. Ele era intelectual por ser fariseu dos fariseus, também era intelectual por ser de Tarso. E ainda por cima, o cara era da genealogia do único rei da tribo dos benjaminitas, que foi Saul. Por isso que seu nome era Saulo. Saul. Ou seja, esse cara era intelectual demais, esse cara era mestre sobre Deus. Por isso, quando ele está vendo Estevão ser apedrejado, eles apedrejaram Estevão porque não conheciam Jesus, só conheciam Deus. Saulo conhecia quem era Deus, sim ou não? Ele sabia quem era Deus. Mas Saulo de Tarso, que sabia quem era Deus, só soube quem era Jesus depois que caiu do cavalo, ficou 3 dias na escuridão, brother. Ou seja, você pode saber quem é Deus a partir da sua religião evangélica, católica, espírita, budista, seja lá qual for. Mas quando você tem a revelação do Cristo crucificado, morto e ressuscitado, você diz igual Paulo disse: estou indo a Jerusalém, sabendo que cadeias e prisões me esperam, e vou disposto a morrer, porque estou sendo guiado pelo Espírito. Fabuloso. Cereja do bolo. Antes desse cara se converter, a Bíblia diz que jogaram o manto e as vestes de Estevão aos pés dele. Manto, você sabe que é transferência de unção. Você sabia que não era para Paulo ter aparecido na história? Deus havia separado um jovem cheio do Espírito Santo chamado Estevão para ganhar o mundo grego, que era para ter escrito as cartas que existem na Bíblia das igrejas da Ásia Maior, da Europa e da Ásia Menor, a Estevão. Porque Saulo permitiu Estevão morrer e a sua capa foi jogada aos seus pés. O Gil diz isso. E é uma revelação pessoal. Deus tipo sacaneou a vida de Saulo. Tipo, você assassinou o erudito entre os santos. Só de sacanagem você vai fazer a mesma jornada que era para ele fazer. Por isso que o Senhor permitiu que na Bíblia tivesse contido que a capa de Estevão foi sobre os pés de Saulo. Ou seja, você fará a mesma jornada intelectual, transmissionária, transcultural que Estevão deveria fazer. Quem foi Estevão então? O pai do movimento de missões. Estevão foi o pai na fé de Saulo de Tarso. Estevão foi um cara profundamente incrível, porque honrou os pais na fé, porque honrou a unção que estava sobre ele, porque honrou a igreja de Cristo Jesus, porque honrou a geração passada, discipulou a geração presente e deixou esse legado à geração futura que somos nós. Pega a revelação do que está rolando hoje. Deus, ele te chama para um amadurecimento profundo. Amadureça com a sua vida, amadureça com a sua família, amadureça para com o próprio evangelho. Eu amo as escrituras, cara. As minhas maiores experiências com Deus foi dentro da Universidade de Brasília. Você está ligado que quando você encontra as escrituras, você necessita fundamentar a palavra revelada a partir da palavra escrita. E a revelação que o Senhor me deu em relação a isso é glorioso. Eu amo a continuidade dos textos e dos livros bíblicos. Olha só, o livro de Jó significa vale, saindo do vale. Concorda comigo? Concorda comigo? Salmo significa adoração. Concorda comigo? Provérbio significa sabedoria. E Eclesiastes significa maturidade. Olha a revelação da continuidade dos textos. Jó e Salmo significa saia do vale, mas saia do vale adorando. Jó e Salmos. Jó, Salmos e Provérbios, saia do vale, mas saia do vale adorando com sabedoria. Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes, saia do vale, mas saia do vale adorando. Jó, Salmos, Provérbios, saia do vale adorando com sabedoria. Porém, vem a fundamentação que é a raiz da eloquência espiritual. Saia do vale adorando com sabedoria e com maturidade. Essa é a minha função, mano.
Eu prego para os movimentos helenistas da minha geração. Eu amo ministrar para intelectuais. Quanto mais carnal o cara for, quanto mais cético o cara for, quanto mais feminista a pessoa for, bro, é comigo mesmo, pá. Você tá ligado? O João Paulo, ele trocou uma ideia e falou sobre a década de 70. E olha que cabuloso, não sei quanto tempo eu tenho, bro. Mas olha que cabuloso a parada. 68 foi um ano extraordinário. Na Índia você vai ver Gandhi devaneando a partir do My Life is My Message. Minha vida é a minha mensagem. Provocando jejuns pacíficos e trazendo a independência em relação à colonização britânica. Na América do Sul você vai ver Che Guevara em cima de uma moto, fazendo revolução comunista, indo até Cuba, quebrando o contexto imperialista a partir de uma filosofia comunista. 68 você vai ver Martin Luther King devaneando a Have Dream. Eu tenho um sonho. E o cara devaneou de forma contundente dizendo: eu sonho com o dia em que meu filho não será avaliado pela pigmentação de sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Na mesma geografia americana você vai ver Malcolm X, um cara que foi órfão, filho de pastores da igreja batista. A Ku Klux Klan entrou na sua casa, queimou seus pais, carbonizou seus pais, queimou sua casa e ele ficou um órfão. E a orfandade é um dos pais do neo-ateísmo. Ele ficou tão revoltado que começou a provocar violência nas ruas dos Estados Unidos. Quando começou a vender droga, vai preso. Dentro da cadeia, ele tem um mergulho profundo na educação. E quando ele sai da cadeia, ele se transforma no maior islâmico que os Estados Unidos já viu. E ele também trouxe libertação. 68 foi um ano extraordinário. Na Califórnia e em Nova York, você vai ver a geração Baby Boomer, os filhos pós-guerra, o movimento hippie sendo significativo. Você vai ver Janis Joplin sendo mãe de uma geração hippie que proclamava sexo, drogas e rock and roll. Você vai ver Jimi Hendrix trazendo a mesma característica. Ambos aos 27 anos morreram. Janis Joplin morreu vítima de overdose em um apartamento em um hotel. Jimi Hendrix faleceu asfixiado com seu próprio vômito. 68 foi um ano tão cabuloso que os hippies, eles trouxeram uma pigmentação do faça amor, não faça guerra. Nesse mesmo ano, 28 mulheres trancaram no apartamento em Nova York, tiraram seus sutiãs e colocaram em panela de pressão e jogaram em latas de lixo. Elas estavam jogando em latas de lixo a característica feminina a partir do sutiã, que é algo mais feminino que o sutiã, bro. E também estava jogando fora a panela de pressão, que era a característica doméstica. Nasceu então nos Estados Unidos o feminismo neocontemporâneo, sendo liderado inclusive a nível filosófico por Jean-Paul Sartre e por Simone de Beauvoir. E também você vai ter uma pigmentação inicial nesse contexto histórico de uma garota, na época garota, chamada Judith Butler. Ela que foi a mãe da ideologia de gênero profundamente feminista. E aí, mano, você vai ver essas mulheres se multiplicando 2 anos depois, na década de 70, quando elas chegaram ao número de 70 mil mulheres marchando pela pílula anticoncepcional, para ter a mesma possibilidade sexual, sem a possibilidade de engravidar. E aí elas conseguiram. Olha o que é o comportamento de jovens inconsequentes que, na boa, brother, a sua adolescência vai durar pouco. Estevão foi a continuidade de uma fé gloriosa na infância. Se tornou um adolescente glorioso. Quando ele foi jovem, ele foi tão maduro, cara, que ele não se intimidou em relação à morte. Mas quando uma geração despreza a fase da juventude, cara, vem Piaget, Vygotsky, Skinner, Freud, Wallon, o pai da psicologia, pai da psicanálise, o pai da andragogia. Piaget diz assim: todo ser humano tem 2 temporadas de 40 anos. Se o seu primeiro 40 anos for de curtição de frevo, o seu segundo 40 anos vai ser de sofrimento. Mas se o seu primeiro 40 anos for de correr atrás de estudos, o seu segundo 40 anos vai ser de qualidade de vida. Então você só tem uma vida pra queimar, brother. Queime com responsabilidade. Quer representar o Senhor? Represente com nobreza. E aí você vai ver essas mulheres de 70 trazendo a década de 80. Na década de 80 você vai ter o HIV. Não sei se você sabe, mas a Organização Mundial de Saúde afirma que só em 2012
Entre Anápolis, Goiânia e Brasília, 1,5 milhão de jovens têm HIV e não sabem. Porque na década de 80 o HIV foi o vírus dos homossexuais, 90 o vírus dos homens, 2000 o vírus das mulheres e hoje é o vírus das adolescentes. Ou seja, tudo o que você fizer, você vai prestar conta. Aqui para a sociedade, para a sua família e para Deus. Aí vem Eclesiastes 11:9 dizendo: alegra-te, jovem, no dia da tua mocidade. Anda pelo caminho do teu coração e pela vista dos seus olhos. Aí Salomão diz: mas saiba, porém, que por todos os seus atos Deus trará juízo. 80 o vírus dos homossexuais, 90 o vírus dos homens, 2000 o vírus das mulheres, hoje o vírus das adolescentes. E aí, cara, transou sem camisinha? Tá tendo uma vida de banalidade, adorando ao Senhor e tendo uma promiscuidade existencial sexual? Mano, não brinca com a tua vida não, brother. Porque a pior coisa que existe é alguém que defende a glória de Deus sendo um Peter Pan se alimentando de fantasia. Vou finalizar. Só contar uma experiência, pode? Vou contar a experiência clássica que eu tive dentro da UNB. Eu fui convidado em 2013 para escrever projetos de educação no Congresso Nacional com o time de pedagogia da Marina e de uma galera. E aí eu conheci uma feminista, intrafeminista da UNB, estudante de antropologia. Eu nunca digo o nome dela, mas eu digo o apelido dela. Ela se chamava Black Power. Porque ela era careca como eu, andava com camisa regata, tinha aquele clássico piercing no nariz e as axilas dela eram só o Black Power. Ela era chamada assim, velho. E ela era tipo do movimento das marchas das vadias mesmo, moleca doida. Tão feminista que o corpo produzia testosterona. Véi, ela fazia manifestações na UNB sem camisa, mostrando as axilas com a placa: o útero era meu e o útero é meu e o órgão genital também. Ou seja, ela era do movimento pró-aborto. Teve um dia que eu estava liderando o núcleo do FIRE na UNB. São reuniões dentro das universidades que a gente trata de assuntos contemporâneos na pós-modernidade de forma cristocêntrica. E aí, mano, ela chegou no núcleo morrendo de chorar, essa garota. E aí ela perguntou pra mim após o núcleo: Gil, eu acabei de abortar no banheiro da UNB. E eu, religioso, né, respondi pra ela: cara, se você é feminista e se você é pró-movimento aborto, então, cara, eu vou te dar meus parabéns. Você se tornou um modelo para o seu movimento ideológico. Aí ela abriu a mochila dela, tirou o papel higiênico, abriu e me mostrou o feto, velho. Caraca. E perguntou pra mim: Gil, será que Jesus pode devolver o feto pro útero? A minha resposta foi unissonante, disse: não pode, cara. Porque infelizmente você não deu a oportunidade desse feto se tornar uma criança. Porque nos próximos 20 anos, infelizmente, você não vai ter o privilégio de ouvir um homem ou uma mulher te chamando de mãe. A grande verdade é que a partir de uma ideologia marxista cultural, feminista, você influenciou uma geração de mulheres a abortar, cara. E agora você sabe a dor do aborto a nível emocional, você chora porque o feto na sua mão, o filho no seu colo é um megafone de Deus te chamando para o arrependimento. Você tem uma parada que eu não tenho, disse pra ela. Você tem um útero. Se você tem um útero é porque é bom, afinal de contas, tudo que Deus fez é bom. E aí, cara, você já conseguiu ser remédio para a doença de alguém? Você já conseguiu exercer paternidade ou maternidade durante 5 minutos? Eu já, muitas vezes dentro da UNB. Inclusive sendo o céu no inferno de alguém. E assumir essa garota. 6 meses, todos os dias, cara, trazendo redenção, devolução de honra e de forma pedagógica falando sobre o evangelho a ponto dela enraizar na fé. Uau. Cara, essa garota se converteu, passou o processo de dor porque o trauma psicológico é inevitável. Os anos se passaram. Se você abrir minha rede social, você vai ver eu celebrando um casamento. Eu celebro vários casamentos lá. Você vai me ver celebrando um casamento dela.
Glória a Deus. E ela está grávida. Ou seja, o que é evangelho é você aprender com os que vieram antes de nós. Nascer de novo, ser responsável com a alma do outro, responsável com a jornada do outro e deixar uma herança digna de vida eterna. Abaixe sua cabeça em nome de Jesus. Vamos lá, Davi, vamos lá. Todo mundo. Quantas vezes você não esteve sozinho e o Senhor foi a sua companhia, cara? Quantas vezes você não quis desistir e o Senhor foi a sua única força? Quantas vezes você não vacilou e o Senhor foi lá? Te devolveu um caminho, te devolveu uma jornada, restaurou a sua história. Quantas vezes você não precisou de um ouvido para desabafar e nunca teve? E o Senhor foi lá, o seu único ouvido de aconselhamento. Deus manda dizer nessa noite, esse movimento tão incrível e sensível, você não é órfão. Eu vejo um movimento de pureza surgindo aqui. Eu vejo muitas pessoas sendo batizadas com profunda pureza, cara. Uma galera que está vacilando na sua casa, que está vacilando na sua jornada, uma galera que está vacilando sendo cristão. O Senhor nessa noite, cara, pulsa. Eu vejo pessoas saindo de masmorras emocionais, cara. Eu vejo Jesus quebrando, repreendendo depressão, esgotamento emocional, devolvendo a esperança. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Nós vamos mudar essa cidade. Nós vamos mudar a Brasil. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Obrigado por entregar o coração desse adolescente. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Todo ser humano tem 2 temporadas de 40 anos. Se o seu primeiro 40 anos for de curtição de frevo, o seu segundo 40 anos vai ser de sofrimento. Mas se o seu primeiro 40 anos for de correr atrás de estudos, o seu segundo 40 anos vai ser de qualidade de vida. Então você só tem uma vida pra queimar, brother. Queime com responsabilidade. Águas Claras não vai ser mais conhecida como a cidade dos depressivos, porque o Espírito Santo está nos levantando hoje como geração para tocar todas as esferas da sociedade, toda a cultura, todo o social de Águas Claras e do Distrito Federal, do Brasil e do mundo. Nós vamos mudar o mundo, cara. Céu na terra, móvel. Eternamente Deus. Vamos, senhor.